Você é um amante de Krishna. É um amado. Entende? Então você está celebrando sempre. Não há motivo mais de objetificar a sua vida, de encontrar propósito para a sua vida. Porque a vida da sua vida é Deus e você vai seguindo o fluxo divino. Então você tem que aprender a morrer em vida. Quando você morre em vida, você passa a exponenciar a realidade que você é, que está por trás de tudo. E aí, não tem como falar isso, mas a gente tenta colocar numa linguagem, né, interessante esse processo contínuo de consciência, isso é yoga, é a consciência, consciência, consciência. É um religamento momento a momento com Deus. Entendeu? Não é que você vai alcançar Deus, tudo é Deus, você só tem que viver em Deus. Deus é um mistério a ser vivido, ele não é um enigma a ser resolvido. Aí está a chave de tudo. Por isso Krishna fala, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. E aí tudo na sua vida vai ser uma harmonia completa. Você vai estar além das dualidades. Não vai precisar se comportar de uma maneira, isso é certo, isso é errado. Você não... O certo é você estar com Deus. E a partir do momento que você está com Deus, vibrando nesse estado de amor a Deus, onde você se torna um fenômeno amoroso, naturalmente tudo que você fizer vai estar carregado, né, com essa fragrância amorosa e é assim. E se às vezes você tiver que agir de determinadas maneiras que são inconvenientes aos valores que as pessoas te dão, porque você é um devoto de Deus, mas se Deus te faz agir de tal maneira, você vai e faz também. Você não está preocupado com as outras pessoas. Você não criou uma imagem, uma máscara de um devoto, de divino, porque todo mundo é devoto. É igual a Arjuna. A Arjuna queria posar de bonzinho na batalha de Kurukshetra. E Krishna falou, não, eu quero que você vá ali e mate todo aquele exército contrário. E Arjuna tentou racionalizar, não, mas eu sou um devoto, eu sou uma pessoa boa, aquelas pessoas lá são pessoas da minha família, são meus amigos. Aí Krishna falou, não, eles são demônios, e eu vim aqui para destruir esses demônios. E eu te coloquei aqui no meio do campo de batalha para você agir sem piedade. Aí Krishna falou para ele, mas fica tranquilo, porque todos esses demônios aqui que vão morrer aqui, que estão me vendo aqui no campo de batalha, eles já se liberaram. Então, quando Deus mata, né, uma pessoa, essa pessoa se liberta. Para Deus, amar e matar é a mesma coisa. No grau absoluto, não tem essa dualidade, não tem mal e bem. Deus, ele age através da gente do jeito que ele quiser. E você simplesmente segue a orientação estando permeado por esse amor, né? Não tem também igual esses caras ficam inventando, né, que Deus mandou fazer isso, estou fazendo amando de Deus, uma coisa negativa. Não é assim. É algo que você nem vai conseguir entender quando Deus atua no seu coração. É um fluxo natural, porque você é Deus em ação, você é uma parte de Deus. Não é que você vai agir independentemente de Deus. Deus até te dá essa independência para você viver na ilusão, mas não há possibilidade de viver independente de Deus. Tem que ter uma interdependência, tá? Então Deus, ele te dá essa independência só para você se parecer que é um fluxo de relacionamento com ele, certo? Mas na verdade você é Deus, então você tem que entrar nessa união. E aí Krishna aparece que, falando que o modo mais elevado de se relacionar com ele, o aspecto superior da existência dele, é como aquela pessoa suprema, Krishna. Então tudo se torna concebível, né, para o espírito que está avançando nesse mundo, né? Avançar nesse mundo significa estar despertando. A gente dá muito exemplo aqui da escuridão. Você não tem que
iluminar a escuridão. A escuridão é a Maya. Então, logo você acenda a sua luz espiritual, automaticamente a escuridão se dissolve, porque a escuridão é uma ausência e a luz é uma presença. Quando a sua mente, né, quando você está desperto, através da sua consciência, verificada por essa sabedoria e por esse amor de Deus, naturalmente você vai dissolver essas qualidades demoníacas aqui. Então esse verso aqui, Krishna está meio que assim, fechando, depois que ele falou todo o conhecimento das qualidades demoníacas, ele está fechando aqui nesse verso, mostrando qual são as 3 qualidades que mais emperram, né, o homem aqui nessa energia material. Krishna está dizendo: Trividam narakashedam dwaram nashadam atimanaha kamakrodas tatalubas tasmad etatrayam tyajati. Tradução: há 3 portões que conduzem a este inferno. Esse inferno que Krishna está falando é que aos poucos as pessoas estão se afundando, né, na condição mais abominável, que ele falou no verso passado, né, onde você vai ficar nessa repetição de nascimentos e mortes, encarnando em espécies cada vez mais demoníacas. Aí Krishna nesse verso está falando, há 3 portões que conduzem a esse inferno. E aí você vai falar, você vai observar, sempre que na sua vida acontecer essa energia, essa intenção que às vezes nem é sua, é uma intenção inconsciente de uma programação das trevas e também por seres obscuros, né, que às vezes acionam, né, a nossa mente para estar sempre vibrando nesse desvio espiritual ou manifestando uma energia negativa, do nada, né? Então o Krishna está falando, há 3 portões que conduzem a esse inferno. A luxúria, presta atenção, a ira e a cobiça. A luxúria, a ira e a cobiça. Todo homem sensato deve afastar-se desses desvarios, pois eles conduzem à degradação da alma. Então aqui, se você compreende esse verso, é como se fossem as 3 cores, né? As 3 cores geram todas as outras cores. Assim também, essas 3 qualidades aqui, elas são as raízes de todas as qualidades demoníacas que Krishna tem citado aqui no capítulo 16 do Bhagavad Gita. Ok? Então, Krishna está falando, né, que são portões. Tem a porta aberta que conduz, Jesus falou, né, a porta que conduz ao inferno, ela é larga e muitos passam por ela. Mas a porta que conduz a Deus é estreita e poucos são os que procuram. Então tem esses portais. Você sempre está entrando em alguma porta e tendo uma experiência de alguma coisa nesse mundo. Esse portal estreito é o portal da alma. E o portal largo é o portal da mente que está completamente iludida. Então, 3 portões. O primeiro, né, Krishna repete sempre isso, é a luxúria. A luxúria é quando a pessoa acha que veio para esse mundo simplesmente para desfrutar da energia material, nessa concepção errônea de que ele é a forma humana, que é o corpo material. E outras formas, né? Na verdade, todas as formas, todas as espécies, a intenção delas é desfrutar da matéria. O que é desfrutar da matéria? É sexo, é comer, é dormir, né? É curtir.
É tudo aquilo, né? Não vou ficar aqui falando, tem muitas coisas. Você quer gozar na natureza. Por isso que o homem detesta ficar doente, detesta tudo aquilo que é a dor, né? Tudo aquilo que vai trazer dor, inconveniente, a pessoa não gosta, porque ela é luxuriosa, ela só quer desfrutar. Qualquer coisinha que dá errado na vida dela, ela já fica logo, né, revoltada. Então, esse estar revoltado porque você não consegue desfrutar da vida, e isso é um gerar de energias que estão te prendendo completamente aqui, gera o quê? A segunda qualidade que Krishna falou aqui, a ira. O que é a ira? A ira é quando acontece coisa com você que você não quer e você fica irado. Ou quando você tem inveja de alguém e você fica irado porque aquela pessoa falou algo com você. A ira, né? A ira é um sentimento do modo da ignorância. E a luxúria é um sentimento do modo da paixão. Tá? Sempre que, né? Eu lembro lá no começo da criação, o Senhor Brahma, ele gerou, né, os Kumaras para gerar população, e os Kumaras não quiseram gerar a população do universo. Então, aí, como ele rege o modo da paixão, o Senhor Brahma, ele ficou muito irado. Ele não aceitou aquilo, porque, imagina, ele é o ser mais elevado aqui do universo, né? A alma, né? Que foi colocada nesse serviço de co-criar um universo com Deus. E aí ele ficou muito irado. Quando ele ficou irado, saiu da testa dele o Senhor Shiva. O Senhor Shiva controla o quê? O modo da ignorância. Mas o Senhor Shiva é o maior devoto de Krishna, o maior devoto de Vishnu. Compreende? Então tudo tem um porquê desde lá do início da criação. Então essa ira que nós manifestamos é devido a não satisfazer os nossos desejos. O que uma pessoa luxuriosa quer? Ela quer viver sempre de bem com a vida, com todo prazer, curtindo nesse falso ego, e não quer nem saber de Deus, não quer saber de nada dessas coisas. Esse é o propósito da vida das pessoas. Acha que a vida é um lugar de desfrute, e ela esquece que ela é a vida que está mantendo o seu próprio mundo particular. E Deus fala, você não está aqui para... Você pode desfrutar, né? No Bhagavad Gita, Krishna fala, você pode desfrutar moderadamente, anda no caminho do meio, certo? Porque você tem uma forma humana, essa forma humana tem, né, desejos intrínsecos a ela, né, hormonais, qualquer coisa assim, mas... você consciente, você entende que você não está aqui para desfrutar a vida sem reconhecer que a vida que você considera como vida é Deus. Você tem que entender que tudo é Deus o tempo todo. Então essa consciência que Krishna quer. A luxúria é o que é a luxúria? Né? É descrita como o amor a Deus pervertido. A luxúria é você querer amar as coisas, as pessoas do mundo, tudo assim, sem considerar Deus. E já o amor a Deus é a luxúria, é o sentimento de prazer em relação a Deus. Então Krishna fala, quando você tem desejo de sentir felicidade, de desfrutar, de ter prazer nesse mundo, esse é um portão do inferno, que vai acabar com você. Então você tem que saber desfrutar nesse mundo e tem que saber buscar completamente o prazer em Deus. E à medida que o seu amor a Deus vai crescendo, você vai diminuindo a sua luxúria. Naturalmente. Porque a luxúria é um engano, é um erro. A luxúria, no mundo material, é uma ausência do amor a Deus. E aí, nesse amor a Deus, naturalmente, né, a luxúria aí, no nosso exemplo anterior, representa a escuridão. E quando você acende a luz do amor a Deus, naturalmente, a escuridão da luxúria, ela vai ser dissipada. Compreende? Assim também a ira, né? Você já não fica mais com raiva das coisas, a raiva vai diminuindo, porque o seu prazer só está com Deus, é só estar vivendo na sua essência, na sua realidade, né? Quando você se situa no eu,
quando você conhece a realidade de si mesmo como parte integrante de Krishna e se conecta com Krishna nessa expansividade do amor, porque é isso que vai acontecer sempre, quanto mais você está cantando a japa, mais pensando em Deus, e com esse desejo sincero no coração, não é só cantar a japa, você tem que estar querendo isso na sua vida, porque você compreendeu, porque você tem a sabedoria. Aí, naturalmente, essa ira, né? Ah, eu não consegui aquele carro, eu não consegui aquela casa, aquela pessoa falou assim comigo. Esse ego, ele vai se dissolvendo, o falso ego. Então nada mais te atinge assim como antes, quando você tinha o falso ego. Você está no espírito, você entende que tudo é Deus que está fazendo acontecer na sua vida. E às vezes ele cria situações ou experiências para que certas pessoas, certos ambientes, né, certos lugares sejam afastados da sua vida. Deus vai te colocando em contato com as coisas sagradas cada vez mais. Vai te isolando mais desse mundo, onde 99% das pessoas estão no modo da ignorância e da paixão. Você já não sente mais aquele prazer de estar falando artificialidade, teorizando, filosofando, né? Torcendo por partidos, ideologias. Você fica antipartidário, ou você só toma o partido de Deus. E assim a sua vida vai ficando incrível, porque você não tem que salvar o mundo. Esse você que tem que salvar o mundo é o falso ego. Quando você está no seu espírito, o salvar o mundo significa que você está vibrando em amor por Deus, e esse amor está impregnando a atmosfera do universo, e muitas pessoas que estiverem receptivas a Deus vão captar a sua energia do amor. E aí cada pessoa tem que se salvar a si mesmo. Não é nenhum mestre que vai te salvar, nem Deus que vai te salvar. É você optando por viver na consciência divina, momento a momento, e cada vez mais interagindo com Deus, e isso que é a salvação. Salvação é estar consciente, é estar desperto. Tá? Você tem que se salvar da sua ignorância, da sua mente desviada. Por isso que Krishna pede a Arjuna no meio do campo de batalha para destruir esses demônios que, simbolicamente, né, dentro da gente, representam essas qualidades chamadas negativas. E quando você atua, né, e Krishna está pedindo isso no Bhagavad Gita, quando você já não aceita mais essas qualidades demoníacas, e o interessante é você ver que Krishna, primeiro, ele deu a sabedoria para Arjuna. E através dessa sabedoria, onde ele realizou o próprio Krishna, a pessoa absoluta, isso se considerou como a destruição do exército dos Kuros. Arjuna não lutou simplesmente contra os Kuros, contra a sua energia interna, vamos dizer assim, simbolicamente. Não, primeiro ele recebeu o conhecimento de Krishna. Ele despertou, ele acordou, ele entendeu quem é Krishna. E a partir daí, ele lutou. Só que essa luta não é uma luta assim violenta, é uma luz. E essa luz dissipa naturalmente essas qualidades, principalmente essas aqui que Krishna está falando, né? Esses portões do inferno, que é a luxúria, a ira e a cobiça. Cobiçar é o quê? Cobiçar é você querer as coisas dos outros. O que é esse mundo material? Esse mundo material, essa energia material é a energia de Deus. Quem é o dono de toda essa energia material? Quem é o proprietário? Já que toda essa energia material emana de Deus. Pertence a Deus. Quem é Deus? Krishna. Então, a partir do momento que você cobiça qualquer coisa nessa energia material, sem reconhecer o proprietário supremo, que além de proprietário é a substância que manifesta tudo, você não passa de um ladrão. Aí você fala, eu sou honesto, trabalhei com o suor da minha vida ali para conseguir aquilo, tal, né? E aquela cobiça sempre também é carregada de interesses, de luxúria, né? Você quer cobiça algo, né? Você cobiça uma mulher para desfrutar com a sua luxúria aquela mulher, e aí não tem nada da alma, não tem nada da percepção superior.
Mas voltando ao exemplo assim, mais amplo, né? Se você entende que tudo é de Deus, então você compreende que Krishna, ele te deu esse corpo físico, ele te deu as suas emoções, ele te deu a sua mente, né? Os seus pensamentos, a sua inteligência, o seu próprio espírito, aquilo que você é um presente de Deus para você existir, né? Para você viver, né? Isso é magnífico quando você pensa isso. Poxa, Krishna me deu a oportunidade de ser, de acontecer, de ser uma experiência viva nessa chamada assim existência material ou a existência espiritual, para ter esses relacionamentos, essa celebração. E esse é o êxtase, essa é a bem-aventurança quando você compreende e vive assim. E parece complicado, mas não é complicado. Essa é a essência da coisa. Mas Krishna fala, mas quando você está cobiçando a energia material para tentar ou derrubar aquela pessoa ou para desfrutar, então isso é um portão do inferno. Você esquece de Deus completamente porque é o seu ego querendo possuir as coisas. E tem gente que quer possuir até Deus, né? Tem gente que quer ser Deus, estar na posição de Deus. Eu lembrei agora que eu falei dos anjos caídos, né? Que eles queriam a posição de Deus, aí Deus falou assim, você quer minha posição? Então você vai lá para o mundo material que você vai tentar lá a minha posição. Mas para conseguir a minha posição, Krishna diz, você vai ter que esquecer de mim. Não tem condição você ser Deus, porque Deus é sempre Deus. Mas se você quer ser Deus, você tem que esquecer de Deus. E aí na ilusão você tenta ser Deus. E aí você se degrada completamente, você perde a concepção total, né? Por isso que as pessoas têm raiva de Deus, porque elas não conseguem ser Deus. Essa é a maior de todas as ilusões, né? Vou me fundir em Deus, vou me tornar Deus. Krishna fala que essa é a última armadilha de Maya. Quando você tenta o impossível, né? O impossível no sentido de impossível mesmo, tá? Porque Deus, ele faz o impossível, mas você compreende? Então, vamos entender isso, ó. Deus é o desfrutador supremo. Antes de você desfrutar de qualquer coisa da sua vida, Deus primeiro, ele tem que te dar o poder de desfrutar, dentro daquilo que é a manifestação, que é ele mesmo. Então, antes de você desfrutar, você reconhece que aquilo está vindo de Deus e você oferece para Deus. Você vai comer, antes de você comer para o seu prazer dos sentidos pessoais, né? Você oferece para Deus a sua alimentação com total atenção no que você está fazendo, né? Não adianta você oferecer para Deus, Deus, obrigado, obrigado, e você quer comer aquilo, mas não, você tem que interagir aquilo, você tem que se interagir com o alimento, com o coração, não com a mente. O oferecimento é com o coração, e daí Krishna vai espiritualizar aquela comida, que vai fazer bem para o seu avanço espiritual, né? Se a comida for material. A oração é o quê? É uma comida mental. Quando você está orando para Deus, você está oferecendo os seus pensamentos para Deus. E aí o seu campo mental vai se tornar cada vez mais puro. A sua emoção também. E você não é nada disso, né? Você não é o físico, não é o emocional, não é o mental. Isso aí é a personalidade, é a máscara. Mas você tem que purificar essa personalidade para alcançar a alma, e a alma vai alcançar a super-alma. Tá? É assim que funciona o processo. Então, Krishna está falando, né? A luxúria, a ira e a cobiça, que são os 3 portões que conduzem a este inferno de afundar-se, né, na mais abominável condição da existência. E depois ele fala, todo homem sensato, sensatez. Se você estudou o Bhagavad Gita, você vai fazer o que Deus está pedindo. Isso é sensato. Bom senso. Se você não faz o que Deus está pedindo, você é insensato. Não é que você nem as coisas erradas que você faz, ou seja, as coisas apoiadas pelos modos da ignorância e da paixão, você deixa acontecer porque você
insensato. A insensatez faz você agir de uma forma que está te destruindo a sua vida espiritual. Mas quando você é sensato, quando você compreendeu, quando você, né, fez um sacrifício de ouvir uma aula como essa, imediatamente o seu bom senso vai falar, não, eu sou um espírito e eu não tenho que desfrutar esse mundo, eu não tenho que possuir esse mundo simplesmente assim, com o falso ego, nem eu tenho que ficar com raiva de nada porque Deus está controlando tudo, eu simplesmente tenho que seguir minha vida numa paz interna, entendendo que Deus está dentro de mim e que tudo vai acontecer favoravelmente se eu buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Aí Krishna vai trazer tudo para a gente, todo o acréscimo. Compreende? Então Krishna está falando, todo homem é sensato. Krishna não está forçando nada. Ele fala assim, tenha pelo menos um pouquinho de sensatez, ô alma. Acorda aí, ó. A morte está chegando, o tempo está passando, e você está planejando só coisa material. Você não para nem 10 minutos para cantar uma japa, para pensar em mim, para ler um verso do Bhagavad Gita. Cristo está falando, você tem que fazer isso. Né? Não estou te obrigando, mas ao fazer esse contato com as coisas sagradas, o seu ser se torna sagrado também. E para você alcançar o mais puro que é Deus, você tem que ter uma pureza. E essa pureza é adquirida com as qualidades divinas que você começa a emanar do seu espírito nesse processo de encontro com Deus dentro daquilo que se chama o serviço devocional. Onde você faz ações baseadas na sua sabedoria, no seu amor, né? Expandindo, né, através da sua mente e das suas emoções, essa experiência do mundo que tem que ser uma experiência ressonante com a presença divina. Então, todo homem sensato deve afastar-se destes desvarios, dessas loucuras, dessas racionalizações que encontram desculpa em tudo para você não ficar com Deus, né? A pessoa se torna preguiçosa. A preguiça é um elemento do modo da ignorância. Deixa tudo para depois. Não só na energia espiritual, mas na energia material também. Aquela pessoa que vai, ela não tem sensatez. Ela acha que ela está no comando, né? E a gente não faz nada, é Deus que está fazendo tudo o tempo todo. Aí você relaxa, aí você entra no fluxo. Você deixa o rio te levar para o oceano. Você não está nadando contra o rio. Você entende que o rio vai para o oceano. Então segue o fluxo. Vai com Deus. E aí esse oceano da pessoa absoluta chamada Krishna, você desembarca nessa consciência. E esse encontro é o amor pleno por Deus. Compreende? Então, o homem sensato deve afastar-se desses desvarios. Sempre que vier um desvario na sua cabeça, uma falta de atenção, tudo bem, não tem problema, você deve retornar sempre à consciência de Krishna. Sempre à consciência de Krishna. Fazendo isso, uma prática constante, naturalmente você vai se desapegar do mundo. É isso que Krishna fala, quando Arjuna diz, mas a minha mente é incontrolável, e Krishna fala, você tem que praticar constantemente. E nessa prática constante, nesse lembrar-se constante de Deus, né? Pensa sempre em mim, torne-se o meu devoto, vai acontecer o quê? O desapego do mundo, naturalmente. Porque você agora está vendo a ilusão. É um absurdo você viver na ilusão quando você tem a sabedoria de Deus. Então, o que esses desvarios fazem com você? Pois eles conduzem à degradação da alma. Tá? A alma, aí você ganha o mundo e perde a alma. E se você perde a alma, naturalmente você vai entrar no ciclo de reencarnações, de sofrimentos, de misérias, de dores, porque quanto mais degradado, mais demoníaco você tiver, Krishna fala aqui, né, no verso passado, né, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material em várias espécies demoníacas. Porque você não está interessado em Deus. A coisa que mais me
Assusta é quando uma pessoa tem todo o conhecimento de Deus, sabe quem é Deus, entendeu a ilusão, mas mesmo assim fica em cima do muro, fica morno. Não tem essa atitude, né, de deixar Deus atuar no coração dele. Por quê? Porque o falso ego é terrível. Ele está sempre te ameaçando, né? Olha, cuidado, não é assim. Olha, não, ó, você não sabe. Ó, o futuro, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E Krishna fala, se renda a mim, segue o fluxo. Deixa eu acontecer na sua existência. Qual é o problema? Se você entende que você é uma parte de mim. Certo? Mas o ego, ele é terrível. Ele não quer aceitar, ele não quer perder a posição dele. E o ego é a mente escravizando o espírito. E você é a vida do ego e do espírito. Então, quando você entende isso e começa a fazer o serviço devocional, quando você tem um desejo sincero no coração, você pede a super-alma, Krishna, eu quero você agora, eu quero namorar com você, eu estou apaixonado por você, eu estou, né, querendo te amar intensamente, eu quero construir a minha vida com você, ter a minha performance chamada futuro nesse mundo material junto com você. Aí, quando você fala isso, Krishna, ele gosta muito, né? Krishna é o namorador supremo, ele namora todo mundo. Diz lá que no mundo espiritual ele tem as golpes dele, né? São infinitos espíritos, todo mundo é namorado de Krishna. E tem Radharani, que é a namorada principal. Né? E Radharani é amante de Krishna. Quem vai entender isso, né? Só que Radharani é Krishna. E as golpes são expansões de Srimati Radharani, são espíritos também que alcançaram esse grau de amor máximo por Deus. E aí fica esse amor expansivo, né? As golpes querem que Radharani ame Krishna ao máximo, e Radharani quer que as golpes amem a Krishna ao máximo, porque lá tudo é amor. E apesar de todo mundo ser amante de Krishna, ninguém tem ciúme, né? Assim, não tem essa coisa de ciúme, porque lá é a plataforma do amor. Compreende? Então, não vamos degradar a nossa alma, vamos despertar, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, porque todas as coisas são Deus. Então você não pode amar as coisas e amar a Deus, você tem que amar Deus. Deus é a riqueza suprema, é a opulência, né? Lakshmi Devi está interessado em dinheiro, né? Está adorando diretamente o dinheiro. Não, fica com Deus, se você quer, Deus sabe o que você quer. Só que Deus, ele vai fazer arranjos nesse mundo material para você ficar cada vez mais com ele. Deus vai roubar seu coração. No final você nem vai querer mais toda essa riqueza, toda essa programação mental feita nessa sua forma humana, nesse cérebro. Tudo vai ser desprogramado por Deus, pela própria energia evidente da luz que você representa. Você é a luz do mundo. Então a escuridão vai ser afastada de você. Agora, se a sua luz está apagada, a escuridão, ela toma conta totalmente. E Krishna está citando aqui as três principais, né, portões que conduzem ao inferno. Inferno é falta da consciência de Krishna. Então a luxúria, a ira e a cobiça, que são tendências de ir cada vez mais para fora. E você não sente a sua realidade junto com Deus. Tá? Então aqui o significado de Srila Prabhupada é bem pequenininho. Já Srila Prabhupada aqui, nesta passagem descreve-se a fase inicial da vida demoníaca. O homem tenta satisfazer sua luxúria. E quando não consegue, surgem a ira e a cobiça. Um homem são, sensato, que não quer deslizar para as espécies de vida demoníaca, deve tentar abandonar estes três inimigos, que podem matar o eu, a tal ponto que não haverá possibilidade de ele libertar-se
desse enredamento material. Isso aqui foi forte, hein? Então, matar o eu, matar a sua essência. É igual um animal, né? O homem pode ser que ele vai encarnar num animal porque ele matou, ele se degradou tanto que ele tem que ter um reset na vida dele. Não há possibilidade de você continuar evoluindo em consciência se você está se tornando um demônio cada vez maior. Então é meio que o seu eu é meio que resetado, né? Da forma humana você consegue compreender que você tem algo diferente desse corpo, que é o eu. Então, até nesse ponto você vai se degradando de tal maneira que essa forma você não conseguiu, né, passar de ano. Deus está te dando várias oportunidades e você está se degradando cada vez mais. Aí Krishna ele vai te dar uma misericórdia, né? Vai te tirar dessa forma humana, vai te botar numa classe inferior, numa espécie inferior, que não tem essa concepção de eu. Aí você vai passando por tudo até adquirir novamente uma forma humana, e essa forma humana você vai ter essa inteligência que te dá essa percepção do eu, e através da sabedoria a inteligência passa a discernir o espiritual do material, e naturalmente ela percebe o que é o falso ego, que é uma necessidade inicial, né, para você trabalhar com a sociedade, com esse mundo. Porém você vai além. Nessa rendição aos pés de lótus do Senhor Krishna, você entende o Bhagavad Gita, né, que é a sabedoria deixada por Krishna nesse mundo. E aí a sua vida vai sendo só vitória, só sucesso, consciência cada vez maior. E a gente vem aqui, né, num serviço devocional e tenta explicar isso da melhor, né, maneira possível, para que todo mundo, né, possa viver naturalmente nesse mundo como uma celebração, que se torne um fenômeno amoroso, um fenômeno de luz. E daí você vai fazer o quê? Quando você se ilumina, você passa a viver em serviço devocional. Então, você sempre vai procurar uma forma de servir aos outros. O que é o mestre? O mestre é uma pessoa que serve. Não é uma pessoa para ser adorada, elogiada. O mestre é uma pessoa que está servindo a humanidade no propósito de fazer com que essas pessoas recuperem as suas consciências originais, entendam quem é Deus, e assim elas vão fazer, né, a prática. Por exemplo, o mestre vai ensinar, você tem que cantar o santo nome, você tem que se associar com pessoas que estão avançando espiritualmente, você tem que estar cada vez mais sem desvarios, né, como Krishna fala, você tem que estar sempre mais sensato no seu caminho, e esse é o sacrifício. Cada dia, que é uma expansão da sua mente, é uma forma que você está produzindo a sua existência com uma certa configuração, ou para, se você tiver ignorância, para se degradar cada vez mais. Agora, se você tem sabedoria, você vai usar a sua vida sempre como esse movimento de elevação, de conscientização, de ficar lembrando sempre de Deus e viver nessa energia, nesse fluxo divino e sendo feliz nesse mundo. Ou em qualquer mundo que você tiver, não é mundo que vai fazer você feliz, é um estado de consciência. Você é Satchitananda, Ananda, bem-aventurança, felicidade plena, prazer constante nesse amor com Deus. E isso vai atingir graus expansivos que você é inimaginável. E lá na potência interna de Deus, onde estão, os espíritos já estão nesse processo de amor contínuo e expansível, é algo inenarrável. Então você tem que aprender nessa forma humana, nesse estágio, desse momento em que você está nessa forma humana, né, a sua consciência, a aprender isso. Aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E para isso você tem que estar com Deus sempre, lembrando dele, nunca esquecendo dele. Ok? Beijo no coração, muita luz para todo mundo. Que Deus abençoe o caminho de todos vocês. Fiquem sempre na paz em seus corações. Haribo!